Meus irmãos, bom dia. Estamos chegando, pela graça de Deus, ao último domingo do mês de julho. Já se foi o primeiro semestre, já entramos no segundo semestre do ano e ainda estamos aguardando o pronunciamento das nossas autoridades sobre o nosso retorno às atividades normais da igreja. Enquanto isso, queridos, faça uso das redes sociais, acesse o YouTube, tem muitos colegas pastores postando as suas ministrações, os seus cultos. Então, aproveite, procure se edificar, ouvindo o máximo que você puder da bendita palavra de Deus. Oremos. Recebe, Deus querido, nosso Pai, Senhor nosso, nossa gratidão, nosso louvor, porque a despeito das circunstâncias adversas que o nosso mundo está vivendo, o Senhor continua assentado neste alto e sublime trono, governando, reinando e tendo o absoluto controle sobre toda esta situação, sobre a vida de cada um de nós. Obrigado por mais esta oportunidade que nos oferece de estarmos na manhã desse domingo último do mês de julho, expondo, Deus, a Tua palavra e levando, Deus, o recado do Senhor ao coração de muitas pessoas que certamente acessarão esse vídeo. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor continua cuidando de nós, e isso é o maior consolo e o conforto que nós podemos experimentar. Nós rogamos ao Senhor a bênção sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, onde quer que os teus filhos estejam sendo guardados, amparados, protegidos pelo Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus irmãos, louvar ao nosso Deus como cântico do hino número 135 do nosso cantor cristão. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz.
Meus irmãos, quero continuar recomendando à igreja. Os irmãos procurem acompanhar o noticiário. Vez por outra, liguem para a secretaria da igreja. A irmã Eliana, ela está aguardando todos os decretos do prefeito. Qualquer novidade, meus irmãos, nós vamos divulgar de imediato, não é? Essa é a nossa esperança, de que breve possamos voltar a nos reunir como igreja do Senhor. Quero, meus irmãos, dar continuidade hoje ao que começamos na semana passada, uma série de estudos bíblicos intitulados Diálogos e Encontros, ou Encontros e Diálogos. E eu quero tratar hoje, meus irmãos, do segundo encontro e diálogo que Jesus tratou, que foi o seu encontro com João o Batista no momento do seu batismo. O texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, que dizem assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, como disse, nós estamos procurando localizar dentro dos evangelhos os encontros e os diálogos travados por Jesus ao longo da sua vida, ao longo dos seus 3 anos de ministério. E após o diálogo que vimos na semana passada com seus pais, na sua infância, esse é o segundo diálogo registrado nos evangelhos. E é o diálogo que Jesus trava com João o Batista no momento do seu batismo. Certamente, irmãos, que qualquer pessoa que já tenha experimentado a bênção do batismo, seja ele por aspersão, seja ele por imersão, quem já se batizou tem uma ideia um pouco mais clara da importância e da singeleza desse momento que o nosso Senhor Jesus Cristo também viveu. O ministério de Jesus foi antecedido pelo ministério de João, cognominado o Batista, ou simplesmente João Batista, porque ele promovia batismos. João foi o profeta que Deus levantou com um propósito específico. E qual foi esse propósito? O de preparar o coração do povo para a chegada de Jesus. E os evangelhos nos informam que João batizava no Rio Jordão as pessoas que se arrependiam dos seus pecados. O batismo de Jesus, meus amados, ele está registrado em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E algumas lições que nós podemos tirar aqui para a nossa vida, desse diálogo travado entre João e Jesus, Jesus e João, no momento do batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando, meus irmãos, por uma compreensão a respeito desse extraordinário ministério realizado por João. A pregação de João o Batista, ou de João Batista, o conteúdo da pregação dele tinha por propósito
por intenção maior, levar as pessoas que o ouvissem ao arrependimento dos seus pecados, a uma mudança de comportamento. Os textos da palavra de Deus que João usava eram textos do Velho Testamento, e, por exemplo, Mateus registra uma das pregações de João, dizendo que ele fez uso do texto do profeta Isaías 40, versículo 3, texto que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E aí, meus amados, à medida que as pessoas se mostravam arrependidas, reconheciam e confessavam os seus pecados, elas então eram batizadas por João no Rio Jordão. E é interessante, irmãos, porque quando se faz a leitura desses textos, desses 4 textos que aparecem nos 4 evangelhos e que descrevem o ministério de João o Batista, se nota que até mesmo pessoas religiosas, pessoas que faziam parte dos grupos religiosos mais importantes do tempo de Jesus, os fariseus e os saduceus, eles também vinham ao batismo e eram instruídas. Estas pessoas eram instruídas por Jesus para que produzissem frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, no começo, na introdução desta reflexão, eu fiz menção aos 2 tipos de batismos que nós conhecemos, não é? Nós batistas e boa parte dos evangélicos, nós batizamos por imersão, mas temos irmãos queridos que batizam por aspersão. Então, não importando a quantidade de água envolvida no seu batismo, o batismo só deve ser feito quando nós somos levados a reconhecer diante de Deus a nossa condição de pecadores, a nos arrependermos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como aquele que morreu por nós, pagando na cruz o preço dos pecados que nós cometemos. A segunda lição que eu quero destacar, o segundo tópico da nossa reflexão, meus irmãos, diz respeito à surpresa de João quando Jesus se apresenta diante dele para ser batizado. Esse nome João é um nome que significa Deus teve misericórdia. Eu não sei se você conhece o significado do seu nome. Eu tenho o meu nome, eu me chamo Cláudio, mas eu não gosto do significado do meu nome, porque Cláudio significa manco, mas eu não sou manco. Mas João significa Deus teve misericórdia. E João, ele foi um instrumento usado por Deus após mais ou menos 4 séculos de silêncio profético, desde Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Mais ou menos 400 anos depois, então, João surge no cenário com essa vocação especial de batizar as pessoas que se arrependessem de seus pecados. Além disso, o ministério de João ia um pouco além, porque ele veio para preparar o coração do povo para a entrada em cena por Jesus. E João, ele apresentava Jesus, referindo-se a ele, Jesus, como aquele que vem depois de mim e que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Eu vos batizo com água, mas ele, aquele que virá depois de mim, Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João se surpreende, meus irmãos, e os evangelhos nos orientam, nos mostram que João oferece uma certa resistência em batizar a Jesus,
quando Jesus se apresenta a ele no meio do rio, pelo fato de que Jesus não tinha pecados dos quais precisava confessar e se arrepender. Mas Jesus vence a resistência de João e esse propósito, na verdade, essa vitória sobre a resistência de João, ela tem pelo menos, meus irmãos, 3 grandes propósitos que nós precisamos nos atentar para eles. Primeiro, Jesus, ao pedir a João para que o batizasse, com esta atitude, com este gesto, Jesus ele está se identificando com cada um de nós, com cada um dos pecadores aos quais ele veio salvar. Aquele que não cometeu nenhum pecado se identificou comigo, se identificou com o irmão Ed, que está aqui em minha frente. Ele se identificou com cada um de nós como se ele fosse como cada um de nós. Essa é a primeira lição. A segunda, ao deixar-se batizar por João, isto significaria, meus irmãos, que Jesus estava dando o seu apoio ao ministério daquele profeta, e que foi reconhecido mais tarde pelo próprio Jesus, quando Jesus identificou o ministério de João como o ministério de Elias. Está lá registrado em Marcos 9, versículo 13. E Jesus dá acerca de João um testemunho extraordinário. E esse testemunho está registrado em Mateus 11, 7 a 19. E quando Jesus diz que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, contudo o menor do reino será sempre maior do que João. Em terceiro lugar, meus irmãos, o batismo de Jesus, esse batismo se tornou como uma espécie de unção sacerdotal de Jesus. Por exemplo, a exemplo do que aconteceu lá com Arão, na sua unção sacerdotal, Arão e seus filhos, aqueles que se tornaram conhecidos como sendo os primeiros sacerdotes do povo de Deus, não é? De acordo com o relato de Gênesis 29, 1 a 9. Então, meus irmãos, o batismo de Jesus, ele se tornou uma espécie de unção sacerdotal do nosso Mestre. E para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, o batismo é um marco, é como se fosse um divisor de águas na vida de todo aquele que se converte a Jesus. 31 de dezembro de 1958, eu nunca esqueci essa data. Ela marcou o início da minha caminhada com Cristo. Naquela noite, lá no templo da primeira igreja batista de Macaé, eu fui batizado pelo saudoso pastor Edmundo Antunes da Silva. E ali começou de forma efetiva a minha carreira como crente, e graças a Deus, meus irmãos, cheguei ao ministério. A terceira, meus irmãos, consideração que eu quero fazer é que o batismo de Jesus foi acompanhado pelo extraordinário testemunho das demais pessoas da Trindade Divina. Diz o texto que, batizado Jesus, ele saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, mais do que entrar dentro do rio, mais do que ser batizado pelo profeta João, o batismo de Jesus foi marcado pela presença e pela manifestação das outras duas pessoas da Trindade Divina. Primeiro, ouviu-se do céu a declaração de Deus, o Pai,
afirmando ser Jesus o seu Filho amado, no qual ele se comprazia, ele se alegrava. E o Espírito Santo de Deus, por cuja obra Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria, e por cujo poder Jesus realizou todos os sinais e maravilhas, o Espírito veio sobre ele numa forma corpórea de pomba, símbolo de mansidão, mas também símbolo de sacrifício. Meus irmãos, a unção sacerdotal de Jesus para o começo, para o início do seu ministério, esta unção, esse batismo, foi presenciado pelos céus. Eu fico imaginando a cena, porque o profeta Isaías nos diz no capítulo 6 que Deus está assentado em um alto e sublime trono e o seu séquito enche aquele ambiente e os serafins estão à volta dele clamando dia e noite: Santo, 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 Senhor dos Exércitos. E eu imagino que Deus mandou que os serafins fizessem silêncio para que todos assistissem, para que todos presenciassem o batismo de Jesus. O Pai estava presente, o Espírito estava presente. Meus irmãos, eu quero terminar essa nossa meditação dizendo o seguinte, que é exemplo do que ocorreu com Jesus, o batismo na vida do crente, o batismo na vida do cristão, ela precisa ser uma experiência ímpar e única, uma experiência diferente, marcante e única. Eu me permito compartilhar um pensamento de J.C. Riley, que disse o seguinte, abro aspas, que batizar-se foi o primeiro passo dado por Jesus quando deu início ao seu ministério terreno. Quando um sacerdote judeu começava a oficiar seu ministério, isso ocorria quando o sacerdote tinha 30 anos, ele se lavava em água. Quando o nosso sumo sacerdote iniciou a sua grandiosa obra que veio fazer nesse mundo, também Jesus foi publicamente batizado. O batismo, qualquer que seja o seu modo, por imersão ou por aspersão, nunca deve ser encarado, meus irmãos, como uma oportunidade para a recepção da graça de Deus, mas em um momento de precioso testemunho de que nós já fomos alcançados pela graça de crer e de receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e que de coração nós nos convertemos a Ele. O arrependimento de pecados e a fé em Jesus, elas continuam sendo os requisitos básicos para que sejamos batizados em nome da Trindade Divina. Mesmo não pecando, Jesus se submeteu ao batismo para se tornar, meus irmãos, o nosso exemplo maior. Eu tenho certeza, meus irmãos, de que a maior parte das pessoas que certamente assistirão a esse vídeo, ouvirão esta meditação bíblica, são pessoas que ainda não fizeram uma decisão ao lado de Jesus. Eu exorto você, eu oriento você, eu estimulo você, eu incentivo você, que não foi ainda batizado, a que você creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abra o seu coração para a fé naquele que morreu também pelos seus pecados. E aí, procure uma igreja evangélica, professe a sua fé e deixe-se batizar
para que você possa viver o restante da sua vida servindo a Deus. E que Ele mesmo, nosso Deus, se digne em abençoar você e abençoar a sua família e, quiçá, abençoar a decisão que está brotando no seu coração de tornar-se um seguidor de Jesus. É assim que nós desejamos para você na manhã desse dia. Ó Deus, muito obrigado, porque Jesus nos deu o exemplo maior. Ele veio, Ele habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, mas Ele, ó Deus, foi servo, foi humilde, foi submisso. Ele não deu início ao seu ministério enquanto não se deixou testemunhar nas águas do Rio Jordão, aceitando ser batizado pelo profeta João. Pai querido, que o exemplo de Jesus possa servir de exemplo para todos nós e possa ser como instrumento da Tua graça para despertar a fé de tanto quantos ainda não dobraram seus joelhos e não tiveram seus corações quebrantados perante a pessoa de Jesus. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém.